O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tem trabalhado nos bastidores em defesa do nome de Cristiano Zanin para a Suprema Corte. Em conversas com parlamentares, o magistrado afirma que Zanin tem um perfil equilibrado e técnico, o que o qualificaria para ser um bom ministro. Adriles Jorge. Eu vou te falar uma coisa, o Bolsonaro é até um bom sujeito, mas as escolhas dele são um desastre. Eu acho, em termos de ser um bom sujeito, escolher bom ministro da economia, ter feito um governo de defesa inclemente das liberdades, mas do ponto de vista estratégico, de perceber que o STF estava sendo aparelhado por progressistas, juízes de esquerda, escolhidos naturalmente pela Dilma, pelo Lula, por 14 anos de governo petista, estava ruindo exatamente a instituição por dentro, empurrando o Brasil com uma ditadura judiciária, colocar, desculpa o palavreado, mas 2 frouxos, como ele colocou, pensa bem, tudo bem, o ministro Zanin vai tocar 6 por meia dúzia, o Lewandowski é um esquerdopata também, doentio, é um soldado do lulopetismo e, ao tudo indica, o Zanin vai ser também, e fica com essa conversinha de que é um homem conservador. Por que ele é conservador? Porque ele tem uma mulher e 3 filhos. 90% das pessoas, inclusive pessoas de esquerda, são casadas e têm filhos no Brasil. Isso não implica ser conservador. E aí, quando o André Mendonça faz essa complacência, uma coisa é você aceitar como regra do jogo, realmente é uma regra ruim do Brasil, que o presidente indica o ministro do Supremo, é pouquíssimo a fazer, quer dizer, tem algo a fazer, poderia fazer uma sabatina no Senado incisiva sobre a contestação de um homem que é advogado pessoal, de um homem que foi colocado na cadeia e foi tirado da cadeia para se tornar presidente da República. Ou seja, mais parcial que isso, mais falta de isonomia que isso, é uma coisa assim, simbolicamente horroroso, mas já tem acontecido tantas coisas simbólicas horrorosas no Brasil, que essa é simplesmente mais uma dessas. Agora, quando um juiz que tem a sua prerrogativa de falar o que bem entender, se tem gente que tem liberdade para dizer hoje o que bem entende, são os 11 ministros do Supremo. Esses, sim, são inatacáveis dentro dessa ditadurinha subliminar de uma opinião única que o judiciário colocou. Ele, ao invés de usar a sua liberdade para fazer uma crítica incisiva a essa complacência a um advogado de um homem que estava preso e foi tornado presidente da República, quer colocar um advogado lá, um anti-lavajatista de primeira ordem, que está colocando aqueles que antes foram heróis que combateram a corrupção na cadeia, sendo caçados, sendo perseguidos, sendo calados, sendo censurados. Ou seja, para que existe exatamente esse princípio de um juiz conservador, então? Conservador, aliás, conservador tem que ser conservador em relação a alguma coisa. Por exemplo, a maioria do povo é conservador em relação ao cristianismo, ao sentimento religioso. Um dos mandamentos da lei bíblica é não roubar. O Zanin é conservador em relação a esse, ele foi advogado maior líder de um movimento corrupto da história da humanidade, não é nem do Brasil. O Mensalão e o Petrolão juntos constituem, somados, o maior escândalo de corrupção da história, que desviaram quase R$1 trilhão do bolso do contribuinte brasileiro. E aí, esse é um cara conservador, porque ele diz que não vai querer votar a pauta de aborto, não vai querer pauta de tráfico de drogas, vai jogar tudo para o Congresso. Ele nem disse que é contra, ele disse que vai jogar para o Congresso. Agora, nas pautas de combate à corrupção, quer seja o mandamento, o não roubarás, ele não é conservador, porque ele é advogado de um ladrão. E ele vai agir, ao que tudo indica, em coadunação com esse movimento lulopetista, que é basicamente um movimento que está entranhado no poder hoje, que fez o maior assalto aos cofres públicos da história do país. E aí, quando o André Mendonça, que deveria ser um ministro da direita, um ministro conservador, enxerga o Zanin de maneira complacente e abraça a sua, entre aspas, candidatura quase sacrossamentada pelo Congresso Nacional, é dizer que tipo de conservador é esse, que tipo de direita é essa, que tipo de direita cristã liberal é essa, que tipo de cristão é esse que acolhe, não exatamente pelo perdão, um advogado de um ladrão, mas acolhe o princípio do roubo. O princípio do roubo é o princípio do lulopetismo que vigora até hoje no país. Obrigado, Adriles. Agora, rapidinho, antes de eu passar o comentário, nós falamos que nós temos uma notícia em primeira mão hoje, exclusiva no Bradock Show. Quero fazer o convite de um amigo comentarista para participar comigo agora e trazer a notícia. Paulo Souza, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Adriles, Rubinho, Sandra, tudo bem? Então, eu até estava em outra live uma hora atrás, mais ou menos, 1h30 atrás,
e quando eu recebi a notícia, até nos próprios comentários da live, que eu estava participando, né, com o pessoal da Liga Conservadora da Alemanha, e o pessoal começou a escrever nos comentários lá, ó, Bismarck foi solto, Bismarck vai ser solto. Eu falei, olha, eu não sei por que as pessoas estão falando isso, não recebi nenhuma informação com relação a isso, só que eu saí para confirmar e realmente tinha uma ligação da esposa do Bismarck no grupo que a gente tem, a Andressa e o Augusto. Eu vi que realmente tinha acontecido alguma coisa e logo depois eu já recebi um print com uma decisão, eu fui averiguar para ver se era real e tal, e realmente a informação é verdadeira. Saiu a soltura, né, do Bismarck. A gente já sabia que tinha um parecer favorável da PGR na direção do Bismarck, só que a gente estava aguardando qual seria o parecer do Alexandre de Moraes. E hoje à tarde saiu esse parecer, eu não sei como é que fala o termo técnico, até peço desculpa, eu cheguei aqui com a informação quente, né, quentinha, que a gente acabou de descobrir, a gente está muito feliz, mas eu até nem me inteirei em detalhes técnicos e tal. Ele ainda nem foi solto, vai ser solto, tem 24 horas para ele ser solto. A esposa dele está numa cidade próxima, já está indo na direção de Curitiba para aguardar a soltura dele lá em Curitiba mesmo. E claro, a decisão ela saiu com algumas com algumas especificações, né? Eu tenho aqui um print da decisão, onde daí fala que ele não, apesar da soltura dele, ele não pode se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, no período noturno, ele tem que estar recolhido no domicílio período noturno e finais de semana, com o uso de tornozeleira eletrônica a ser instalada pelo juízo da vara, enfim, tem que se apresentar no juízo no prazo de 24 horas, no juízo da obrigação de apresentar-se perante ao juízo da execução da comarca de origem no prazo de 24 horas. Ele não pode se ausentar do país, tem que realizar a entrega dos passaportes no prazo de 5 dias, e os passaportes que ele tem foram cancelados, cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, e suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma. Então ele tem todas essas determinações, mas graças a Deus aquilo que a gente estava ansiando há tanto tempo, né? Já se completaram 3 meses, ou está próximo de completar 3 meses da prisão dele, finalmente aconteceu. A gente está muito feliz com isso, apesar das determinações, né, do que ele vai ter que cumprir para que isso aconteça, mas hoje, na atual conjuntura, era o de menos, porque ele passou por problemas graves de saúde lá dentro da prisão. Ele teve, em certos momentos, ele teve deprimido, ansiedade, já tomava algum remédio com relação a isso, e ele estava disposto a qualquer critério que fosse estabelecido aí para que ele pudesse estar em casa com a família. A esposa dele está grávida, ele tem 2 filhinhos, a esposa dele está grávida do terceiro. Descobriu logo que ele entrou, ele foi preso, ela descobriu. Então, para nós é uma grande vitória, graças a Deus, e a gente está muito feliz. E como o Bradock é o nosso parceiro aqui, eu estou trazendo a notícia aqui para vocês. Não sei se é exatamente em primeira mão, acho que já está pipocando em alguns portais, alguns locais de notícia aí, mas eu, como ligado diretamente a ele através do canal, na amizade que a gente tem, e como o Bradock é um dos veículos hoje que eu considero de maior credibilidade aqui na mídia nacional, então eu tenho o prazer de vir trazer uns 5 minutinhos aqui com vocês, de dar essa boa notícia, que apesar dos pesares, é uma ótima notícia aqui para a gente que ama, que estava esperando que o Bismarck fosse solto. Obrigado, Paulo Souza. A gente agradece você trazendo a notícia, né? Nós estamos felizes todos do Bradock. O pessoal do comentário aqui tá mandando um abraço carinhoso para o Bismarck. Viva a democracia, e sou de Monte Claro, manda um beijo pro Bismarck. E o
O André também, né, André? Dá um recado para... Em nome do Braddock Show, né? A gente fica muito feliz com a notícia, né? Graças a Deus, né? Espero que essas determinações caiam também, né? Que o Bismarck não merece estar de tornozeleira. Espero que tudo seja devidamente, né? Realmente a justiça prevaleça, né? Que essa situação acabe, não só do Bismarck, mas de todos que estão sofrendo com ela, né? Graças a Deus ele tá indo para casa, né? Graças a Deus vai poder ficar com a família. E eu não estava sabendo da situação de saúde dele, desses problemas aí. Espero que ele esteja bem e agora fique bem junto com a família, né? É isso aí que a gente espera. Que Deus abençoe. É isso aí, Paulo Souza. Obrigado por ter vindo. Agora há pouco eu estava acompanhando ele numa live. É na live que você estava, que eu estava assistindo você? Isso. Ele mandou... exatamente, claro. Eu estava assistindo... Você me deu oi naquela live, mas pro finalzinho da live o pessoal começou a comentar e até falei, o pessoal começou com uma pessoa falando assim, Bismarck, Bibi foi solto e tal. Eu pensei, poxa, alguém entendeu errado o que eu falei, que eu acabei de falar do Bismarck e eu falei que o Bismarck está preso, que ele foi transferido de uma prisão para outra. Alguém entendeu errado. Aí eu ia chamar a atenção e interromper a interlocutora que estava falando, interromper para falar, olha, o pessoal acho que entendeu errado, mas eu comecei a ver comentários recorrentes ali, uma conversa entre os comentários, eu comecei a ler, não, o Augusto acabou de falar, acabou de acontecer, tal. Aí quando eu fui averiguar ali no final da live, na verdade meio que a primeira mão acabou sendo lá na live com o pessoal da Liga Conservadora Alemã. Então estou feliz de poder trazer isso aqui também para vocês. Forte abraço, Anselmo, Manuel, que deve estar aí na produção hoje, e o pessoal da bancada. Desculpe interromper, mas foi por uma boa causa hoje. Um forte abraço a Drilis, Rubinho, Elisandra. Até a próxima. A gente que agradece. Você, de forma alguma, interrompeu. Até uma notícia ótima. Estamos felizes, eu reforço aqui. E por ele estar voltando para casa e já falando o pessoal que está nos assistindo aí. Amanhã o Paulo Souza estará aqui com a gente. Amanhã é quinta-feira? É amanhã, isso. Paulo Souza, diretamente com a gente aqui no Braddock Show.